Olá, muito bom estar presente aqui, participando desse evento tão magnífico, global, Dia Mundial da Criatividade. E eu vim aqui hoje compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Meu nome é Daniele Hart. Hoje eu estudo muito mais a psicologia positiva e esse vínculo com a área da educação. E quando eu pensava de trabalhar esse tema, eu tive a oportunidade de vir até aqui, essa escola, e me aproximar um pouquinho de uma realidade. E realmente uma realidade muito apaixonante. Olhando de fora, eu não compreendia muito aquela emoção, aquela vibração. E vocês estão vendo aqui uma das imagens. Eu vou falar de uma quadragenária. Há 10 anos, mais ou menos, eu convivo com ela, mas olhando de fora, que é a gincana aqui da Escola SEAT, aqui do colégio. Em casa eu ouço muito, tenho gincaneiros, meus 2 filhos de coração, e assim a gente que está de fora não compreende muito que emoção é essa que eles vivem. E quando a gente pensa na área da educação, normalmente a nossa lente é uma lente muitas vezes negativa. Muitas vezes se fala que a escola está atrasada, que falta isso na escola, que falta recurso. Mas quando a gente trabalha com algo positivo, quando a gente muda um pouquinho a nossa lente, a gente também se permite olhar o que tem de bom. O que as escolas já trazem de bom, que já tem um vínculo com a psicologia positiva. E aqui, então, eu trago a gincana do SEAT, e são imagens lindíssimas que eu vou compartilhar com vocês. E eu fiquei apaixonada, eu estive lá, algumas imagens, até o colega aqui que tirou para a gente. Na final, eu estive participando, acompanhando, vivendo a emoção. E aqui o Caio, né? O Caio foi extremamente ovacionado. As pessoas diziam que ele era lindo, que diziam que ele era gostoso. Gente, quantos momentos na vida a gente tem aquele momento de astro, um momento importante, quando eu sou visto na minha potência, na minha beleza, na minha plenitude. Muitas vezes a gente não encontra esse momento. E aqui o Caio teve esse seu momento do lindo, do maravilhoso, do gostoso, que lindo. Um dia eu ainda quero conhecer o Caio, deve ser bem interessante esse garoto. Mas, enfim, Martin Seligman hoje é considerado, com algumas controvérsias, mas eu ainda acredito, o pai da psicologia positiva. Martin Seligman, ali na década de 90, ele ainda era muito focado na doença, que é a origem da psicologia, olhando como a gente pode tratar as patologias. E aos poucos, Seligman percebeu, sobretudo com o avanço da tecnologia, que o nosso cérebro ele não se desenvolve somente até os 7 anos, como a gente imaginava. Existe algo incrível, que é a neuroplasticidade. E com isso a gente percebe, e deu uma grande virada aí, que a gente consegue transformar muitas atitudes, muitas emoções, e conseguimos construir um novo caminho. O caminho não somente do good vibes, do paz-amor, mas hoje a ciência da felicidade, ela é uma ciência. A felicidade, ela é estudada, ela é comprovada como algo que a gente pode escolher na nossa vida. E aqui eu vou trazer hoje um pouco do método do Martin Seligman, que ele fala muito da importância, sobretudo, das nossas forças. Universalmente, elas funcionam com as 24 forças de caráter. O que é isso? São as nossas fortalezas, são os nossos traços positivos, aquilo que nos faz humanos. Um exemplo, nós temos aqui a prudência. Quanta gente prudente a gente entende, conhece. Quanta gente criativa, quanta gente curiosa, quanta gente que tem senso de justiça aprimoradíssimo. E quando a gente faz um teste, e é lindo de ver a transformação, começando pelo nosso autoconhecimento, a gente compreende por que aquela pessoa levanta tantas vezes a bandeira da justiça. Porque para ela a justiça, ela tem aquela força muito dentro dela. E o Martin Seligman fala que quando a gente usa as nossas 5 principais forças, que ele chama de forças de assinatura, e a gente consegue usá-las no nosso dia a dia, nós temos uma grande possibilidade de sermos felizes. Eu, Dani, sou curiosa. Eu, Dani, tenho um amor, gosto de relações próximas. Eu preciso da esperança, eu amo, eu acredito nas coisas. Eu tenho muito critério. E se eu não usar isso na justiça, essas são as minhas forças de assinatura. E se eu não usá-las, eu tenho uma tendência a não ser tão feliz, porque eu vou me sentir desencontrada naquele espaço.
Parece que as coisas não acontecem, porque eu não consigo ser curiosa, eu não posso mudar as coisas, eu num espaço onde as pessoas não acreditam, eu não vou me sentir confortável. Então, todos nós temos a possibilidade de exercitar as nossas forças de caráter. E esse é o primeiro trabalho do Martin Seligman. E aí, a Isa, né? A Isa também pode ser vista como a grande força de caráter dela, que talvez seja a liderança, talvez seja autocontrole, talvez seja o humor. E eu tenho oportunidade em casa ter gêmeas, como a Grazi, que eu fiquei sabendo aqui hoje, que são seres univitelinos, mas com forças distintas. Eu tenho uma Luísa com super humor, e a vida dela, desde pequena, ela dizia, mãe, eu quero fazer graça. Da forma dela, ela dizia, mãe, eu tenho que fazer graça. E ela gosta de cócega, gosta de piada. A graça é importante para a Luísa. E a Marina é justiça. Quantas vezes eu ouço a Marina dizendo, isso não é justo. Coisa linda. Aos poucos, a gente descobrindo as potencialidades das nossas crianças, a começar as nossas potencialidades das nossas crianças, dos nossos amigos, da nossa rede. E a gente, novamente, colocar os nossos óculos, a nossa lente, para enxergar a potencialidade. E não trabalhar na fragilidade, na matemática que não vai bem, no ensino religioso que não tem interesse. São pequenas mudanças. E o que a gente encontra aqui na gincana do SEAT? O PERMA. Martin Seligman comenta que esses são 5 elementos importantes para o bem-estar. O P de emoções positivas, o engajamento, as relações positivas. Tanto ele fala que as pessoas mais felizes são as pessoas que têm mais relações saudáveis. E relações saudáveis é o quê? Não é conviver com pessoas que talvez eu não consiga conviver. Eu preciso compreender também as minhas limitações. Eu preciso ter resiliência, sim. Eu preciso ter tolerância, mas eu também preciso ser feliz. Eu preciso compreender a minha vulnerabilidade, a vulnerabilidade do outro e gerar conexões com as pessoas que realmente me fazem bem. E a gente muitas vezes tem um preconceito, porque a gente precisa se relacionar com todos. É importante, mas a gente também precisa se conhecer. Martin Seligman também fala do meaning. Hoje a gente fala tanto em propósito, né? Tanto nesse significado da vida. E eu também encontrei isso nas minhas observações, né, de uma pessoa curiosa, na gincana do SEAT. E, por fim, então, a realização, aquilo que eu encontro, uma meta que eu consigo realizar, que me sinto potente. Então, vamos aos poucos. E eu vou compartilhar imagens lindas que realmente mostram um pouquinho daquilo que a gente verifica. A gincana são 4 dias, muito emocionantes. São crianças do ensino médio, ensino fundamental. Eu aprendi um monte, porque eles têm um sistema de organização incrível, onde alunos, ex-alunos, pais, alunos ou pais, inclusive, que eram alunos, todos eles se encontram e viram uma grande rede de competição e de cooperação. E aqui a gente fala das emoções positivas, e quando a gente fala de emoções positivas, a gente não está descartando as emoções negativas, a gente não está descartando os momentos de conflito. E, gente, uma gincana, não sei se aqui alguém é gincaneiro, eu até então sou observadora de gincaneiros, mas a emoção que eles veem, e emoções de todas as naturezas, é algo incrível, extremamente humano. Muito conflito, muita determinação. E aí nós encontramos o que? As forças de cada um. Um líder decidido, uma pessoa extremamente realizadora, o prudente, aquele que tem esperança, aquele que enxerga algumas coisas diferentes do que outros enxergaram. Uma gincana é um grande laboratório, onde, de fato, a gente consegue ver as potencialidades e as emoções positivas aqui. O que o Martin Seligman traz? Nós precisamos equacionar, equilibrar essas emoções. E de que forma? Primeiro, equacionando o nosso passado com o nosso presente e com o nosso futuro. O que é do passado? Eu ou perdoando, ou honrando o passado. E isso a gente percebe quando vem os ex-alunos e vem a sabedoria dos ex-alunos. Inclusive, eles dizem, o diferencial da nossa gincana, e se ela já existe há 40 anos, e ela é tão potente, é porque tem a sabedoria daqueles que já estiveram aqui. Nós não começamos de novo. Nós continuamos essa história e vamos aprimorando. Isso é muito lindo ver pais ressignificando o espaço escolar, que por vezes foi muito exigente, foi mais duro.
e entendendo que esse espaço também é um espaço de felicidade e de bem-estar. E aí, qual é o segundo aspecto que o Martin Seligman fala? É o meu momento presente. A gente fala de práticas meditativas, de práticas de conexão do aqui e agora, e quanto as crianças estavam ali conectadas no que estavam fazendo. E o último é o otimismo em relação ao futuro. Aí eu compreender que sim, se eu estou em paz com o passado, honrando aquilo que passou, conectado com o agora, eu consigo olhar no futuro com um pouquinho mais de clareza, com mais otimismo. O segundo aspecto do Martin Seligman, e aqui ele também fala nas emoções positivas, eu havia esquecido, que nas emoções positivas exige da gente o quê? Muita resiliência. E quais são os pilares da resiliência? A autoestima, quando eu me empodero de fato, me reconheço. O autocontrole, ou seja, quando eu reconheço as minhas emoções, regulo as minhas emoções e, por vezes, entendo e controlo e direciono elas. Quando eu falo de otimismo, né, a resiliência também tem a ver com otimismo. E, por fim, o pensamento positivo. O segundo aspecto, então, do PERMA, né, aqui tem a ver com o que o Martin Seligman fala, ainda voltando às emoções positivas, ele diz o seguinte, ele classifica os otimistas com os pessimistas, ele diz o seguinte, na vida, ela inflige a gente os mesmos contratempos e tragédias, no otimista e no pessimista. Mas o otimista, ele resiste melhor. O otimista, porque ele tem as emoções muito mais reguladas, ele consegue raciocinar e compreender os caminhos, porque ele já criou novas sinapses, novos caminhos e novas alternativas para situações de conflito, situações difíceis, né? Situações corriqueiras. O segundo aspecto é engajamento. Eu adorei essa imagem. E aqui mostra os ex-alunos. Eles chamam aqui de um espaço dos nerds, que são pessoas que amam estudar, aprender, são curiosos. Então, eles se juntaram aqui. E pesquisando, vem a atividade, e eles se distribuem entre os pombos, os que levam, os líderes de QG, os líderes de toda a equipe. Então, são pessoas estratégicas, né? E aqui, então, é um pessoal que faz buscas, procura. E eles estão ali buscando aquelas atividades mais complexas. E aqui, o que a gente sente ali no engajamento é quando tem o flow. É quando a gente percebe que, a partir daquele momento, eu não percebo o tempo passar. Eu me envolvo, eu realmente vivo aquele momento. E Seligman fala da importância da gente ter muitos momentos fluidos, de fluidez na vida da gente. Se nós conseguirmos viver o flow, nós temos grande potencial de felicidade. As relações positivas já trazia um pouquinho antes, é quando o ex-aluno contata, é um encontro muito intergeracional, o vô vem, o tio, o vizinho, o pai, o amigo, a criança do ensino médio, a criança do ensino fundamental. Então, esse encontro geracional ele é extremamente frutífero, né? E ali relações se conflituam, relações se resolvem, tem mediação de adulto, mediação de criança, então há um momento de um grande aprendizado. Então, as imagens muito bonitas de relacionamento, muita gente de vários... Então, são vários... é um sorteio, então não tem uma série contra outra série, são pessoas, né, envolvidas no mesmo ideal. Aqui são algumas líderes. O quarto item do PERMA tem a ver com o significado, né? E aqui o significado é, de fato, o propósito. Qual era o propósito desse grupo? Era somente ganhar. E teve uma frase muito interessante do menino lá, do líder principal da CO, da comissão organizadora, que ele dizia, pessoal, a gente está aqui só para ganhar? A gente está aqui só para buscar o resultado, para ser o primeiro? Não, a gente está aqui pelas boas relações, para a gente se permitir viver bons momentos. Então, uma fala muito linda, muito emocionante. E, por fim, aqui a gente trabalha a realização. A realização é quando eu tenho metas. Nessa gincana, gente, em 4 dias, eram 110 atividades. Eram rapidinhas, momentos complexos. E aqui eu tenho a história dessa menina, que é a Martina, para finalizar, que é, inclusive, minha prima, que eu fiquei sabendo no dia que ela estava envolvida na gincana. E a Martina é uma menina muito realizadora. E, por ela ter um Lego, eles disseram para ela, tem Lego? Então tá, tu vai fazer essa atividade outra com algumas pessoas, teus amigos. E aí a Martina, então, teve a tarefa de pegar qual era a atividade. Eles deveriam, a equipe, então, montar uma maquete de Lego, destacando a estrutura de uma célula eucariota. Vocês lembram disso? Bom, a Martina, inclusive, não está
nessa série, onde se aprende, então, sobre o processo de meiose. E ela teve que aprender, buscar parceria, buscar mentoria dos mais velhos, que foram na casa dela na madrugada e tiveram que remontar, porque o Lego dela não estava assim ainda. E esse foi o resultado, 6 protótipos de meioses. E vou ler aqui. Da anáfase metástase 2, anáfase 1, fase S da interfase, que eu nem me lembrava mais. Mas, enfim, retomando conteúdos de forma lúdica, de forma divertida, inclusive provas que são feitas pelos próprios alunos. E aí a gente vê o grande potencial criativo que as nossas crianças, que os nossos adolescentes têm. Então, gente, se o Céliman estivesse aqui, ele diria, nossa, que case de sucesso, parabéns, SEAT, parabéns, colégios, parabéns, escolas. São essas intervenções, são essas gincanas de 4 dias que poderiam ser mini gincanas dentro de uma sala de aula. A gente poderia, e essa é uma provocação que eu deixo aqui. Quantas gincanas nós podemos fazer dentro das nossas salas de aula? Quantas gincanas nós podemos levar para dentro das nossas casas com os nossos filhos, com os nossos vizinhos? São essas emoções, são esses momentos mágicos de felicidade que realmente geram as memórias afetivas e ficam para sempre. Então, vou terminar aqui com a simplicidade de uma brincadeira de balão, né, de bolha de sabão, com a vibração. E indo ao encontro do que o evento propõe, a gente se permitir celebrar. E os rituais importantes da vida, ao final da gincana, o grande momento era de celebração. Então, convido vocês a celebrarem, a reconhecerem suas potencialidades e, sim, escolherem a felicidade como uma forma de viver. Muito obrigada.